Oi, gente! Que alegria estar aqui com vocês para mais um encontro, para mais uma super live. Deixa eu só receber um ok aqui da galera, que eu não sei se a gente começou mesmo ao vivo ou não. Vamos ver. Daqui a pouquinho o Douglas já vai me dar um ok aqui para ver se está tudo certo. Enquanto isso, a galera vai chegando. Gente, muito feliz de estar aqui mais uma vez para compartilhar a história de mais uma aluna do Top Terapeuta. Tudo certo? Que teve uma experiência muito interessante. Eu achei a história dela muito, muito cativante e eu acredito que ela vai te inspirar muito. Você vai se identificar com alguns pontos da história dela, porque assim como eu, ela, provavelmente você, ou muitos de vocês que estão aqui nos assistindo, estão vivendo ou já viveram o que a gente viveu na pele aí, né? E hoje ela está atendendo como terapeuta, já conquistou, inclusive, a salinha dela, né? Já está tendo o trabalho dela cada vez mais se propagando, expandindo. E é uma alegria poder compartilhar com vocês algumas histórias aqui no canal, justamente para vocês verem que hoje, quando vocês olham para a minha realidade, né? Olham para a Kátia Bazan na internet, nas redes sociais, fazendo vídeo quase todo dia, fazendo conteúdo praticamente todos os dias também, fazendo tudo o que faz, talvez você olhe para você, para mim, né? E olhe para você e pense, mas como que eu vou fazer isso? Né? Mas como que eu vou chegar lá? Eu já estou tão no comecinho, né? As coisas estão acontecendo tão no início para mim, eu recém senti que esse é o meu caminho e agora como vai ser daqui para frente? Porque para cá é fácil falar, né? Então a ideia, a proposta de trazer os nossos alunos é justamente vocês verem que eles também estão começando geralmente nas mesmas situações, diríamos assim, né? Com as mesmas inseguranças que muitos de vocês têm. E para que vocês se inspirem com essas histórias, porque embora às vezes sejam histórias diferentes, a gente vai vendo que alguns pontos de transformação, de mudança que cada um tem, também conecta com o seu ponto de virada, né? Eu sempre digo que existe aquele momento em que você tem 100% de certeza que, ok, é daqui para frente, né? Então, hoje eu trouxe aqui a Karina para falar com vocês sobre a experiência dela no Top Terapeuta, mas mais do que isso, a experiência dela de vida como terapeuta, o que fez com que ela chegasse nesse caminho e quisesse se tornasse terapeuta holística. Tudo bem, Karina? Bem-vinda! Kátia, muito obrigada. Ai, queridona. Gente, eu estava mesmo conversando com ela antes de a gente começar aqui, e aí ela falou que agora ela está começando a querer se encorajar para fazer um vídeo ou outro lá nas redes sociais dela. E eu falei assim, nossa, Karina, você tem que fazer mesmo. Olha que linda que ela é, né, gente? Vamos dar força aí para ela ir para as redes sociais, porque eu tenho certeza que até mesmo, né? Olha que interessante isso. A questão dos nossos alunos estarem aqui fazendo essas lives comigo também está sendo uma superação para eles, né? Vir, fazer um vídeo, falar da sua história, né? Então, isso acaba até sendo um motivo de encorajamento para eles se assumirem cada vez mais e divulgarem cada vez mais o trabalho de vocês. Mas, Karina, conta para essa galera aí como que você sentiu chamado para ser terapeuta? Como é que tudo começou na sua vida? Como é que você chegou na terapia holística? Então, na verdade, das terapias, o que eu conhecia é porque eu seguia a Patrícia, né? E o Bruno, o pessoal todo da Luz da Serra. E eu sempre assistia, seguia já durante algum tempo. E moro, né, em cidade pequena e aqui eu não tinha os cursos para me fazer. E no começo desse ano eu senti um chamado assim muito grande para o lado holístico, algumas coisas aconteceram na minha vida. Eu comecei a fazer terapias, né? E aí eu senti esse chamado e quando foi em março deste ano, eu fiz o meu primeiro curso, né, na área das terapias e comecei a fazer, gostei, eu vi que era para mim, eu quero, né, então estou bem feliz, assim, sabe, Kátia, fazendo os cursos, atendendo como terapeuta. Ótimo. E, Karina, você comentou conosco, né? Porque a gente sempre pede para o pessoal falar um pouquinho da história deles, porque são tantos alunos que às vezes a gente não lembra da história de todo mundo assim em detalhes, né?
E o que eu achei interessante, Karina, é que você começou nessa área, começou a atender, começou a se encorajar para ir para esse caminho mesmo de ser terapeuta, tendo uma ou outra técnica, né? Como é que foi isso? Conta para eles que técnicas que tu tinha, como é que esse processo começou de fato. Eu fiz primeiro, o meu primeiro curso que eu fiz foi com alinhamento de chakras e fiz cromoterapia. E aí partiu também para a cristaloterapia. Então, foi com essas técnicas que eu comecei, né, a atender. Então, eu fiz no começo de março, né, o curso, e aí eu comecei a atender, tipo, parentes, amigos, né, comecei a divulgar que eu tinha feito um curso, e aí comecei a colocar os benefícios para eles, né, e comecei a atender. Quando foi mais ou menos em junho, eu já vi a necessidade de eu alugar um espaço, né, ter um espaço próprio para mim estar atendendo, né. E quando foi em julho, eu já estava com espaço alugado e já estava atendendo e comecei a atender, assim, várias pessoas só com a técnica, né, de alinhamento dos chakras e com a cristaloterapia e cromoterapia também. E daí, depois disso que veio vindo os outros cursos, né, que tem alguns ainda que eu estou fazendo, estou terminando, e cada vez eu estou incluindo, né. Ótimo. E você tinha um empecilho que, na verdade, para você não foi um empecilho, mas para a maioria das pessoas se torna, que é a questão de você estar numa cidade pequena, mais de interior, né? E não saber de nenhum outro terapeuta que tinha aí. Na verdade, você foi uma das primeiras que abriu o caminho, né? Ao invés disso se tornar um empecilho, se tornou o quê para você? Uma oportunidade. Sim. Certo? Como que tu lidou com isso? Como é que tu superou essa coisa de achar que cidade pequena ou ser a única terapeuta não era vantajoso para você? Então, Kátia, eu fui assistindo, né, os cursos e quando eu conheci você, eu acho que, assim, a pessoa que me inspirou e que eu ouvi, assim, falar, né, foi você que eu vi falando que essa história de cidade pequena, eu vi alguns vídeos teus no YouTube também, você fala, assim, história, vocês não acham porque é cidade pequena, que não vai, gente, não é assim, e você sempre falando, e aí eu falei, não, né, é cidade pequena, eu vou me divulgar como terapeuta, é isso que eu escolhi, e eu comecei a divulgar, e eu comecei a ver que fluiu, eu comecei, né, a divulgar de forma diferente, uma coisa também que eu acho, assim, muito importante, que eu vi nos teus vídeos, dentro do curso também, né, e você fala muito, que não é a gente divulgar a técnica, é a gente divulgar o benefício, a gente, até esses dias, no meu Instagram, né, eu coloquei totalmente diferente, eu não coloquei benefício, eu fui colocando, né, o que a pessoa sentia, se ela se identificava com isso, até como eu vejo que você coloca, né, se inspirando, como sempre, e como fluiu, sabe, Kátia, como mais pessoas vieram atrás de mim, como mais pessoas chegaram até fazendo dessa forma diferente a divulgação, sabe? Então, você, ao invés de falar sobre o que é, dar informações ou falar só dos benefícios, você começou a falar mais da transformação que a técnica... Isso, da transformação das técnicas. Na prática, gente, na prática, gente, como que isso funciona, né? Você é um terapeuta de cromoterapia, que é o caso aqui da Karina. Ao invés de você tentar explicar, né, o que é a cromoterapia, o que é a terapia dos cristais, como que ela funciona, você começa a falar de como uma pessoa que faz a cromoterapia fica. Depois de uma sessão de cromoterapia, como que o cliente fica? Ele fica mais o quê? Ele fica mais leve, ele fica mais confiante, ele fica mais tranquilo, ele fica mais empolgado, ele fica mais motivado, né? Ah, Kátia, tudo isso. Então, fale sobre tudo isso, né? Mas conecte as pessoas por aquilo que faz parte da realidade delas, porque geralmente no nosso mundo nós conhecemos tudo sobre essas técnicas, é a nossa vida, a gente estuda isso todo dia, mas os nossos clientes lá fora geralmente não sabem como que é, o que é, não sabem nem os nomes direito, elas até supõem algumas coisas porque os nomes são óbvios, mas a grande maioria das nossas técnicas e das práticas que a gente trabalha no consultório
é um mundo totalmente diferente para as pessoas, não é o mundo delas, elas não conhecem, algumas nunca ouviram falar do que a gente faz, não sabem nem o que é holístico, não sabem o que é uma cromoterapia, não sabe cristais, ok, é um nome mais fácil de entender, né? Mas alinhamento de chakras, gente, a maioria das pessoas não sabem o que é um chakra. Nós sabemos, que, né? Então, tentar Verdade. falar. É isso mesmo. Então, tentar falar assim. Tentar falar desta forma não conecta com as pessoas, porque elas ainda não estão não estão participando desse mundo, né? Então, quando você fala que através do seu trabalho, por exemplo, você consegue ajudar as pessoas a encontrarem o propósito de vida delas, ou que elas conseguem melhorar a vida financeira, ou que elas conseguem se sentir mais confiantes, ou que elas conseguem ter mais tranquilidade no dia a dia, por exemplo, isso tem mais a ver com a vida delas, né? E foi basicamente isso que a Karina deve ter feito, porque é o que a gente trabalha lá no Top Terapeuta, é o que eu ensino para eles a fazerem enquanto comunicação, né? Porque a gente precisa ter uma comunicação mais assertiva, que desperte mais o interesse, que conecte mais, que aí normalmente as pessoas se sentem muito mais tocadas, muito mais chamadas, diríamos assim, né? Conectadas com a gente. Ótimo, Karina, muito bom isso. Então, uma das coisas que você comenta também é que você se sentia insegura, né? Não sabia exatamente um passo a passo, como fazer, porque daí você começou a ter as técnicas, começou a ter o conhecimento, mas não sabia como desenvolver isso no seu trabalho. Foi mais ou menos isso, né? E o que mudou para você? Assim, o que foi importante nesse processo de mudança de uma terapeuta insegura para uma terapeuta mais confiante? Kátia, eu tinha muita insegurança, então eu sabia fazer as técnicas, porém eu não sabia como eu ia atender os meus consulentes, né? E quando eu comecei a fazer o curso, totalmente mudou, né? Porque eu comecei a assistir o curso, toda semana eu ia colocando em prática, eu fui me sentindo mais segura, né? Com os meus consulentes, então hoje eu tenho certeza que quando ele chegar aqui para mim, eu ainda, né, eu sou tímida, então isso também travava bastante, mudei muito depois do curso, né, a forma como eu abordo, a minha insegurança totalmente subiu, hoje em dia eu tenho totalmente segurança, e eu acho que isso as pessoas veem, né, quando o terapeuta está totalmente seguro daquilo que está fazendo. E até uma coisa que eu gosto também de comentar com você, Kátia, que no começo, os primeiros consulentes que eu atendi, né, antes de fazer o curso, alguns não, acontecia que simplesmente alguns não apareciam. E depois do curso, né, eu fui aprendendo, eu fui pondo em prática, hoje 100% dos meus consulentes, eles voltam, eles gostam, eles me passam mensagens, sabe, uns feedbacks, assim, totalmente, assim, que me deixa totalmente feliz, sabe, a gente fica muito feliz quando a pessoa vai tendo uma evolução, quando a pessoa vai dizendo o que mudou, como ela está se sentindo, né, eu acho, assim, muito importante, então, assim, o curso mudou totalmente, sabe, eu acho, assim, que se eu não tivesse feito curso, entrado no curso em julho, tenho hoje com os meus consulentes. Ótimo, nossa, muito legal mesmo. É justamente isso, até anotei aqui para a gente falar. Essa questão dos consultantes voltarem para os atendimentos, né? Porque a pessoa me pergunta muito, Kátia, como faz para ter um cliente recorrente? Como faz para ter indicação? Como faz para fazer esse movimento todo acontecer, né? Porque a gente sabe que existem formas de você, diríamos, encantar mais o cliente, conectar mais com o cliente, que faz com que eles indiquem, com que eles voltem. Então, você considera que, claro, né, dentro do curso a gente tem um método passo a passo, né, também uma estrutura bem organizada para você saber como fazer isso na prática. Isso. Então, Karina, uma das coisas que eu acho que as pessoas se perdem um pouco, os terapeutas, né, principalmente, é que eles acreditam que o que faz com que o cliente volte é a quantidade de conhecimento ou de técnicas que eles têm. Quando, na verdade, eu acredito que você precisa pegar o seu conhecimento e criar uma estrutura de atendimento que
envolva, que encante, né, que surpreenda o cliente. Para você, como que foi esse processo? Então, você conseguiu criar o seu jeito de atender, a sua maneira de atender, como você falou, né? E principalmente, eu acho que essa questão da confiança também, de não se sentir mais tão insegura, transmite essa segurança para o cliente, que faz com que ele se sinta cada vez mais, não à vontade, mas que ele se sinta à vontade e que ele também sinta que ele pode sim confiar, né, no terapeuta, no profissional que está ali diante dele. Como foi essa experiência para ti da mudança dos atendimentos ou da estruturação dos atendimentos? Você já tinha, assim, uma ideia de como fazer ou você pegou toda a ideia do Top Terapeuta e aplicou? Então, eu apliquei toda a ideia do Top Terapeuta, Kátia, que eu não tinha, assim, né, eu tinha a técnica, porém, né, quando o consulente, né, chegava para mim, então eu fazia a técnica, eu conversava um pouco, mas era como se não fosse, eu não encantasse, né, o consulente, ele chegasse ali para conhecer como era a técnica, tá, e foi, e aí eu sentia, né, que os meus consulentes, eles acabavam não marcando novamente, então, e eu tava, né, nessa insegurança. E aí eu fui aplicando, quando entrei no curso, Kátia, eu fui aplicando tudo, né, passo a passo, que você vai ensinando, né, assistindo aula por aula e aplicando. E aí eu fui criando essa segurança, eu fui criando, né, esse atendimento, fui aplicando tudo que você ensina no curso, e foi assim, dando 100% certo, né, foi dando tudo certo, e aí os consultantes começaram a voltar, né, e eles começaram a indicar, né, que eu acho que o melhor é as pessoas indicarem o teu trabalho, né, então eles começaram a indicar, e vem muita gente, e me fala, a pessoa de tal indicou, tal pessoa indicou, e assim eu tenho consulentes que eles indicam para mais de 5 ou 6 pessoas, né, então a gente fica bem feliz com o resultado, quando a gente... e aí, quando eu coloquei em prática, Kátia, né, o curso, então, hoje em dia, os meus consulentes, né, sempre por indicação, eu tenho muitas pessoas, então, um consulente acaba falando para 5 ou 6 pessoas, né, então, sempre vem alguém que chega para mim e fala, tal pessoa indicou, falou que gostou, falou que teu serviço é muito bom, e eu vim conhecer, porque o que acontece também, né, Kátia, é que em cidades pequenas, como você falou no início, muita gente não conhece, né? Muita gente não sabe nem o que é holístico, né? Eles ficam até se perguntando o que é chakras, né? E aí, quando eu acho assim, que vai indicando para o outro, isso passa também muita segurança. A pessoa, ela acaba vindo porque ela já sabe, tal pessoa teve uma experiência boa e me contou, né? Isso é muito importante no nosso trabalho, né? Ter essas indicações. Com certeza, Karina. E acaba que essa, não sei se é o seu caso, mas essa tem sido a sua principal fonte de divulgação hoje, a indicação? A indicação é a minha principal. E aí também eu uso o Instagram, né? Para divulgar alguma coisa, para sempre estar falando alguma coisa, compartilhando, né? Os stories, alguma coisa. Mas é a indicação principalmente. Ótimo. E como é que tu tá hoje? Tu atende praticamente todos os dias, tá tendo cliente sempre? Como é que tá a tua realidade nesse momento? Então, quando eu entrei no curso, né, Kátia, eu gosto sempre assim, né, de falar o antes e depois. Então, quando eu entrei no curso, era às vezes que eu atendia, muitos dias eu não atendia, né, tinha semanas até que eu não atendia, né, que passava-se uma semana, não tinha nenhum consulente, né, e aí, após o curso, né, hoje eu atendo todos os dias, sabe, eu fui colocando metas também, e achei, assim, muito importante, até eu aprendi isso dentro do curso, né, era uma coisa que eu não colocava, né, metas, e aí eu aprendi a pôr metas, então, para 60, 90 dias eu coloco uma meta, coloquei também a quantidade de pessoas, né, que eu queria estar atendendo, né, então, hoje em dia, eu atendo 3, 4 pessoas, que é o que eu consigo ainda, né, porque eu tenho ainda um outro emprego, então, eu consigo atender de 3 a 4 pessoas por dia, e
Então, tá fluindo bem, sabe? Tá fluindo bem. Eu tô bem feliz após o curso, assim, todos os dias eu tenho atendimento. Nossa, que legal, Karina. Nossa, que inspirador. Muito legal mesmo. Então, só para a gente recapitular um pouquinho, que a gente acabou avançando na história toda aí, mas você me Assim, conheceu, então, através do Luz da Serra, né? Vendo, provavelmente, os materiais do Luz da Serra, me viu lá e começou a me seguir também, a acompanhar o trabalho. E aí eu lembro que você também participou da Semana Top Terapeuta, foi ali que você conheceu mais a proposta, né? isso. Eu conheci alguma live, né, do Bruno e da Patrícia, eles acabaram comentando, Kátia Bazan. E aí eu fui no Instagram, né, vamos ver, Kátia Bazan, comecei a seguir, e aí estava próximo, foi mais ou menos também em março, acho que teve o primeiro Top Terapeuta esse ano, né? E aí eu assisti aquelas em maio, e aí eu assisti a semana inteira ali, né, os vídeos e tal, e aí, só que naquele momento ali eu assisti, mas eu ainda também não estava com os cursos, ainda estava fazendo alguns cursos, e quando eu decidi que eu ia atender, que foi em junho, aí julho eu entrei, né, que você abriu a outra semana do Top Terapeuta, eu entrei, aí eu acompanhei tudo, aí eu via o YouTube direto, Instagram, porque eu estava sentindo aquela insegurança, e aí tudo que você foi falando durante o curso, né, e até eu achei assim, muito interessante, que eu ouvi assim, uma frase tua que me marcou muito, você falando, que foi, você falou assim, que não faça para ver se vai dar certo, né, faça até dar certo. Então, e aquilo ali me encorajou muito mais, e eu pensei, esse curso é para mim, é ali que eu tenho que estar, é ali que eu vou aprender, para mim, né, tá divulgando para mim como eu posso estar iniciando melhor, fazendo melhor ainda o meu trabalho como terapeuta, né? Ótimo. E Karina, como tu comentou antes, você trabalha num outro emprego e concilia com o seu trabalho como terapeuta. Como que está funcionando isso na prática? Porque a gente tem muitas pessoas nessa realidade e talvez algumas se sintam um pouco travadas, assim, com medo de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ou achando que não vão poder fazer os atendimentos e conciliar com outro trabalho. Eu não sei o que é o outro trabalho também que tu faz, se tu quiser comentar também para o pessoal ter o exemplo, né? E como que tá isso para ti? Eu ajudo, né? Eu trabalho com meu marido, ele tem uma empresa de vistoria. E aí ele era sócio e esse ano, no passado, ele ficou sozinho e eu comecei a ajudar ele nessa empresa, né? E quando eu decidi que eram as terapias, comecei a fazer os cursos em junho, né? Eu falei, é para mim, porém não tinha como, né? E ainda eu ajudo muito ele, então eu trabalho meio período com ele, né? Às vezes de manhã, às vezes à tarde, e a partir disso eu marco os meus consultantes, né? Faz um pouco tempo agora que eu fiz a minha sala, né? Eu tenho um espaço meu mesmo, que as primeiras vezes eu aluguei uma sala, então agora é meu espaço e sempre eu vou encaixando, né? Mas assim, sei que é muito importante, né? A gente no começo a gente já quer sair, a gente quer trabalhar só com isso, principalmente a gente descobre, é isso que eu quero, né? Mas assim, eu sempre coloco assim com muita gratidão, né? Porque com todo a parte que eu faço com ele, né? Com esse emprego me ajuda muito, Kátia, para mim poder fazer os cursos, para mim poder fazer o teu curso, para mim fazer todos os cursos que eu quero, né? Então ele me ajudou muito, né? E ainda me ajuda para mim poder, até na minha profissão com as terapias. É engraçado, assim, que às vezes tem alguém que chega ali nessa empresa, na vistoria, e a gente às vezes conversa alguma coisa, eu falo, eu sou terapeuta também, e a pessoa sempre tem alguém para indicar, sempre ela às vezes quer saber. Então, é muito assim, sabe? A pessoa às vezes acaba até virando meu consulente, sabe? Porque aí eu explico o que eu faço, porque às vezes a pessoa conhece, né? Nossa, que legal! Acaba que é uma oportunidade até para tu divulgar teu trabalho indiretamente, né? Esse outro trabalho que tu tem hoje. Diretamente.
Show de bola. Verdade. Gente, a maioria começa assim. Então, uma das coisas que provavelmente a Karina, não só por ter estudado o Top Terapeuta, mas porque eu sempre falo disso na semana Top Terapeuta. Eu sei que às vezes a gente está num trabalho que a gente sente que não é mais isso que a gente quer, ou daqui a pouco até você está num trabalho mais estressante, já não é mais o que brilha o seu olho, mas saiba que esse emprego fez parte da sua história, esse trabalho faz parte da sua trajetória de vida. Então, você querer simplesmente excluir isso da sua realidade não vai tornar você um terapeuta de sucesso, né? Então, eu sempre digo, honre o trabalho que você tem, aproveite o tempo que você está ali, seja o melhor naquilo que você faz, até porque isso não é muito incomum de acontecer, não, de você estar num lugar trabalhando com pessoas e ali mesmo você começar a formar sua clientela, às vezes entre os colegas de trabalho, às vezes os parentes dos colegas de trabalho. Eu lembro que foi assim que aconteceu comigo. Minha primeira cliente foi uma irmã de uma professora que trabalhava comigo na escola. Eu trabalhava na escola e aí o pessoal começou a ver que eu estava muito diferente, que eu estava lidando com as coisas do dia a dia com mais leveza, e aí, né, conversa com um, conversa com outro, aqueles que estão mais próximos sabiam que eu estava fazendo vários cursos. Na época, o Bruno ainda tinha os produtos fitoenergéticos, que agora eles estão começando a vender novamente, né? Que eram alguns sprays, e aí tinha outros produtos também. E eu tinha uma caixinha que o Bruno me deu para eu vender, né? E aí eu ia para a escola e levava para as professoras. E aí o pessoal começou a usar e começou a ver que realmente funcionava. E eles começaram a ficar todos muito curiosos para entender o que era esse mundo que eu estava vivendo. E num bate-papo bem informal com a diretora da minha escola e com uma professora, uma delas ali falou: Kátia, a minha irmã está precisando de ajuda. E eu acho que tu pode ajudar, e ela adora essas coisas. Então eu vou falar do seu trabalho para ela, e aí vocês marcam uma consulta. E eu fiquei olhando e falei assim, como vai falar do meu trabalho? Eu nem terapeuta sou ainda, eu tô começando a conhecer. Não, mas eu acho que tu podia pelo menos fazer um reiki nela, né? E como eu já tinha uma referência de um atendimento de terapia holística, não só uma sessão de reiki, então eu lembro que eu liguei pro Bruno e falei, Bruno, vou marcar meu primeiro atendimento, me ajuda, o que eu faço? E ali eu comecei a estruturar esse modelo de atendimento aí que a Karina está falando e que eu ensino nos meus treinamentos, né? No Terapeuta do Zero, eu ensino apenas o primeiro atendimento, como fazer o primeiro. E no Top Terapeuta, eu ensino uma sequência de atendimentos, onde você sabe como fazer 10 atendimentos em sequência. Então, ali você começa a estruturar, organizar um método de trabalho, onde você vai personalizando e colocando também a sua energia, a sua carinha, o seu jeitinho ali, para que você se conecte cada vez mais com as pessoas que chegam até você. Então, muito legal isso, acho que isso é extremamente importante, você ir conciliando os dois trabalhos até que você consiga ir se desligando daquele que você quer deixar para assumir 100% a terapia. E aí você tem que saber esse time, né? Esse tempo, puxa, deixa eu me programar, deixa eu me planejar, né? Quando que poderia ser o momento ideal? Guardar um dinheiro para isso, gente, porque transição de carreira é um negócio sério, não é brincadeira, né? Eu saí da escola lá em 2006 sem ter reserva financeira. Para mim deu tudo certo, mas poderia ter dado tudo errado, né? Só que eu saí com essa mentalidade que a Karina falou antes, não é ver para ver se vai dar certo, é fazer dar certo. Então, assim, eu me propunha a fazer tudo que eu pudesse. Eu me propus a fazer tudo, né? Era o meu propósito. Eu pensei, eu vou fazer tudo que for possível para ter renda, para fazer esse trabalho dar certo, para eu conseguir viver de terapia. Então, eu não ficava no Serás. Aparecia uma oportunidade de palestra, eu ia. Aparecia uma oportunidade de curso, eu ia. Aparecia uma oportunidade de workshop, eu ia. Tudo que aparecia de oportunidade, eu fazia, né? E foi isso que me fez chegar até aqui. Então, quando você vai se encorajando e você coloca o seu propósito acima de tudo, você consegue perder essas inseguranças, né? E para de duvidar também do potencial que você tem. Porque todos nós temos um potencial e um talento único para compartilhar com o mundo. E para cada talento único existe alguém ou algumas pessoas esperando por ele. Então, saiba que se você quer ser terapeuta, se você é terapeuta e você ainda não atingiu o resultado que você gostaria em número de clientes, de atendimento, de trabalho em si, saiba que você tem muito mais para fazer e por fazer. Porque eu não falo brincando, não, gente. Nós somos capazes de atender e ajudar milhares de pessoas.
Milhares de pessoas. E a Karina tem um potencial e tem uma oportunidade incrível nas mãos dela. Ela é uma terapeuta numa cidade que não tem terapeuta ainda. Então, ela tem um mundo para desbravar na cidade dela. Mesmo sendo uma cidade pequena, eu garanto para vocês que ela não consegue atender todo mundo que está aí na cidade dela. Não. É uma cidade pequena, mas quantos mil habitantes, tu sabe? Aqui tem 18 mil habitantes. Imagina para ela atender 18 mil pessoas, gente. É quase impossível, uma vida inteira, e ainda não dá conta. Então, não existe escassez de mercado, não existe escassez de cliente, porque na minha visão e na minha opinião, todo mundo precisa de terapia holística. Porque é um trabalho universalista, é um trabalho que tem o potencial de ajudar muita gente. Qualquer pessoa sabe, sente, percebe que tem um desafio na vida para vencer. Em algum nível, a nossa vida sempre tem algo a ser feito, né? Então, o nosso trabalho tem o potencial de atingir todo mundo. São 7 bilhões de pessoas no planeta, gente. É muita gente. Sabe? Aqui nas nossas cidades, né? Canela, Gramado, tem em torno de 40 mil habitantes. Imagina se eu sozinha conseguiria atender, ou se o Jeff aqui da minha equipe conseguiria atender 40, 30, 40 mil pessoas. É impossível, a gente não dá conta. Então, eu tô falando isso pra gente mudar a nossa mentalidade de escassez, porque pequena, tá? A cidade é pequena, mas quantos mil habitantes tem? E se você percebe que realmente o seu público na cidade não tem nenhum interesse, mas depois que você validou muita coisa, tá? Porque essa história de dizer assim, não, na minha cidade ninguém quer baseado em quê? Ah, ninguém fala, tá, mas não fala baseado em quê? Entende? Porque a galera adora dar essas desculpas, né? Ah, mas não dá por causa disso, por causa daquilo, mas nunca fez uma pesquisa, nunca foi investigar, nunca conversou com as pessoas de fato para saber, eles supõem as coisas. E daí saem dizendo que não dá, que não tem como, que não há possibilidade. Mas antes de você dizer que não dá, não tem como, não tem possibilidade, pesquise, valide essas informações. Isso que você está falando é verdade mesmo ou é uma crença que está na sua cabeça? 99% das vezes não é verdade, é uma crença. Eu sei disso porque a gente teve uma aluna de terapia holística, no tempo que eu dava curso presencial, que ela dizia isso, e a gente foi gravar um depoimento com ela lá na cidade de Paverama, perto de Lajeado, aqui no Rio Grande do Sul, que era uma cidade pequena, se eu não me engano, menos de 18 mil habitantes, se eu não me engano, eram uns 10 mil habitantes. Essa cidade é uma cidade bem pequena. E aí, mais pequena. E o que aconteceu? A gente começou a validar algumas informações com ela e realmente a gente viu que naquela cidade o potencial era um pouco menor, não é que não tinha potencial, porque era uma cidade de pessoas mais idosas. Porque a maioria dos jovens não ficavam, como era uma zona rural, e era uma zona em que o pessoal trabalhava muito com a terra, né? E era um trabalho muito maçante. Os jovens saíam para morar em Lajeado e estudar em Lajeado. E aí, o que a gente fez? Olha, se você realmente quer trabalhar em Paverama, você vai ter que falar a língua das pessoas idosas. Desmistificar a crença da religião, porque ela disse que lá a cidade tinha uma crença fervorosa muito grande do catolicismo e tal, então ela tinha que fazer todo um trabalho com palestra, com evento, com os atendimentos, desmistificando a ideia de que terapia holística não tem nada a ver com religião, de que é um trabalho que ajuda as pessoas a se sentirem mais felizes, mais em paz, mais relaxadas. Aí ela foi na prefeitura, na Secretaria de Saúde, investigar quais eram os principais problemas que essas pessoas tinham. E aí ela percebeu que muitos tinham problemas sérios na coluna, alguns depressão. E aí ela começou a fazer muita palestra, muito evento, muita coisa falando desses temas e falando da linguagem do corpo na visão da terapia holística. E assim ela foi criando a clientela. Só que o que ela percebeu? Que ainda assim ela não conseguia atingir o número de clientes que ela queria. O que a gente sugeriu para ela? Vai trabalhar em Lajeado. Vai procurar uma cidade maior próxima e uma vez por semana vai lá atender também, para movimentar. Depois de uns 2 ou 3 meses, o pessoal de Lajeado começou a vir para Paverama consultar com ela, porque começou a conhecer o trabalho dela. Eu não sei como é que ela tá, já faz bastante tempo isso, mas eu lembro que ela já quase nem estava mais indo para Lajeado, porque o pessoal começou a conhecer um, indicar para o outro, e o trabalho começou a movimentar na cidade dela. Então, às vezes, gente, nós precisamos pensar de forma estratégica. Não é ser alguém procurando o problema, é ser alguém que resolve o problema. Então, não foque no problema, foque na solução.
Ao invés de você ficar dizendo que não dá, não tem como, não dá, não tem como, qual a solução para isso? Se pergunte, qual a solução para essa questão? E não transforme isso num problema, né? Acho que foi uma coisa que a Karina soube fazer muito bem, porque ela poderia, de tudo que ela falou aqui, ela poderia ter achado que não era oportunidade para ela, ficar lá trabalhando com o marido, ajudando ele, que era mais fácil. Mas não, né, Karina? Eu acho assim, Kátia, tivesse começado, né, na época que comecei a atender, e eu não tivesse encontrado o curso, talvez eu ia desistir mesmo. Porque aí eu não ia entender tudo isso, não, sabe? Se eu não tivesse buscado aquela semana que você apareceu, tivesse assistido tudo e entrado no curso, porque eu vi que era realmente para mim, eu queria muito fazer o curso, então eu ia ter desistido mesmo, porque ia acabar que eu não ia atingir nenhuma meta, não ia ter nenhuma meta, né? Eu ia ficar presa nisso mesmo, que aqui é uma cidade muito pequena. Também ia ficar presa, porque aqui também tem bastante pessoas católicas, então eu ia ficar presa nisso. E aí, quando eu fui fazendo o curso, fui entendendo, você sempre falando, né? E aí, o que eu fui fazendo também com essa parte, né? Eu fui explicando para as pessoas, não, a gente não tem, né? Religião nenhuma, não é vinculado com nenhuma religião. E aí que eu fui começando a entender, né? As primeiras pessoas, eles vinham aqui, eu ia explicando e tal, e aí que foi indicando uma para outra. Então, eu acho que até foi isso que também ajudou muito, sabe? Eu ia explicando, porque eu também, no começo, eu pensava assim, mas nossa, é uma cidade pequena. Ah, mas todo mundo, né, tem muita religião. E aí eu fui entendendo que não, que a gente, né, tinha que correr atrás, explicando para as pessoas. E aí, quando elas chegavam para mim, eu ia explicando isso, e foi dando super certo. Ótimo, muito bom. E como que está sendo, agora falando do treinamento em si, né? Como que está sendo a experiência como top terapeuta? Eu sei que tu já falou bastante aqui, mas se tu pudesse pontuar, assim, a Karina antes do top terapeuta e a Karina hoje, o que mudou demais? Nossa, eu acho que mudou totalmente, sabe? Kátia, eu posso te dizer assim que hoje eu sou quase uma outra terapeuta, né? Digamos assim, não é uma outra pessoa, mas como eu já estava iniciando, né, as terapias e atendendo, e aí depois eu já comecei a fazer o curso, né? Então, totalmente, né? As pessoas, hoje eu sou mais feliz também, né, como terapeuta, até minha mentalidade, muita coisa, quando a gente vai e faz o curso, então tem muita coisa ali que a gente não tem conhecimento, né? Desde chegar, como você vai conversar com o consulente, então tudo isso, a minha mentalidade mudou, né? Tipo, colocar metas, né? Então tudo mudou e atingir essas metas, porque eu era uma pessoa que também, né, Kátia, eu não atingi as minhas metas. E quando eu entrei no curso, e aí a primeira, né, você falou, vamos pôr metas e tal, e aí eu fiz, escrevi no caderno, né, e eu fui fazendo tudo, sabe, Kátia? Eu fui seguindo tudo, fazendo tudo, tudo que você falava, eu fui pondo em prática mesmo. E aí eu falei, não, agora vamos fazer acontecer. E tá acontecendo. E essa postura que a Karina tem, ela é bem importante, gente, porque quando você está na caminhada com um mentor, né? Ou seja, uma pessoa que você acredita, que você confia, não questiona o método. Porque às vezes a pessoa fica questionando, mas é que ele falou aquilo, mas é que ele falou isso. Tudo bem, você pode questionar, mas testa, né? Testa. Se você testou e não funcionou, você questiona. Mas às vezes as pessoas não fazem, elas só questionam, né? Então, quando você está buscando um aprendizado para resolver algo na sua realidade, na sua vida como um todo, não questione os seus mentores. Use o conhecimento, aplique o conhecimento. Depois você vai ver o que deu certo para você e o que não deu. Geralmente, quem já está há muito tempo na área, né? Quem já encontrou outras soluções, quem está nessa caminhada, quem tem sucesso, tem uma bagagem de conhecimento. Vai encurtar a sua curva de aprendizado, vai encurtar caminho para você. Tudo fica mais fácil para você quando alguém já trilhou esse caminho. Então, não questiona, faz, né? E eu acho que isso só prova, né, o quanto ter essa postura diante da vida, ter essa postura diante do que está sendo feito no trabalho profissional em si, faz com que a Karina tenha os resultados de hoje, porque foi muito rápido, né, Karina? De julho até agora,
Foi uma grande mudança, pelo jeito. Foi muito rápido mesmo, assim, que eu entrei, fui pondo tudo em prática, foi muito rápido mesmo, Kátia. Até uma das coisas que eu dividi, né, na nossa comunidade no Facebook, foi porque uma das minhas metas, como antes eu não atendia, né, sempre, tinha semanas que eu não atendia, então uma das minhas metas, que eu coloquei, na verdade, na época, como principal, era eu atender 2 pessoas por dia, né, então hoje eu já atendo bem mais pessoas. E como meta também, que eu tinha, que foi em 2 meses que eu atingi essa meta, que era ter o meu próprio espaço, porque eu aluguei a sala, eu dividi a sala e também não tinha como eu atender mais do que 2 pessoas, porque eu dividi a sala com a dona. Então, acabava que tinha alguns horários em que ela também estava na sala, né? E como eu trabalhava, então tinha horários que não dava. E eu coloquei também como meta ter meu próprio espaço. E hoje em dia eu estou no meu próprio espaço, sabe? Então, até coloquei esses tempos atrás as fotos lá no Facebook, né? Da minha sala. Nossa, a felicidade, né? De você ter a tua própria sala, teu próprio espaço. E ali que daí começou ainda a fluir mais, porque aí eu falei, não, agora não é 2 pessoas, agora eu posso atender 3, 4, né? E tá, foi bem, E aí bem não se gratificante. restringe, né? Também tem mais possibilidade agora, tem mais horário, tem mais disponibilidade, tudo flui. Mas teve um começo, né, gente? E, Karina, você chegou, cogita a ideia de atender online ou para você nem fluiu essa possibilidade ainda? Como é que tá isso? Então, eu estou cogitando a ideia, sim, Kátia, por causa até da pandemia. Hoje eu vi que muitos terapeutas foram para esse mundo online, tudo foi para online, né? Então, Sim. não tem como. Eu acho que é como ficar para trás se você não estiver no mundo online, né? Se você não estiver atendendo online. Então, eu ainda não atendi Kátia online, mas como meta, os próximos agora eu quero começar também a atender online, sabe? Porque eu acho que tá indo muito bem online, né? Ainda você pode atender pessoas de vários lugares, né? Ótimo. É isso aí mesmo. Não tem como fugir, né? A internet está crescendo demais. E a gente precisa dar essa oportunidade também para pessoas que acompanham na rede social e não são próximas a nós, né? Essa que é a nossa preocupação muitas vezes. Você começa a fazer post no Instagram, começa a fazer um vídeo, começa a fazer material lá, tem pessoas que vão te seguir que não são da cidade que a gente mora, né? E aí, como eu faço para atender essas pessoas? Porque se elas se identificarem com você, elas vão querer você como terapeuta, elas vão querer indicação de outro profissional, né? Então, é uma possibilidade muito interessante. Inclusive, nos próximos dias, a gente vai fazer mais uma semana Top Terapeuta. E lá eu vou compartilhar mais sobre dicas, orientações, sobre algumas estratégias também para você iniciar na profissão, divulgar seu trabalho, principalmente, né, como fazer para você também viver de terapia holística, começar a assumir esse sonho, mas transformar esse sonho em realidade, porque ficar com sonho só na cabeça não tem graça, né? A gente tem que transformar o sonho em realidade para fazer aquilo que a gente mais ama. Ótimo, muito legal. Então, eu até ia perguntar agora das tuas metas, mas tu já falou. E quais são os teus planos agora, então? Começar com a ideia do online. Tem mais alguma coisa que está aí em mente nas tuas metas para os próximos meses, para o próximo ano? Nos próximos anos, né, Kátia? Eu quero, eu comecei agora bem recente, eu fiz o nível 1 do Reiki. Então, para os próximos anos, eu quero fazer, terminar os meus níveis de Reiki, fazer o nível 2, né? E eu quero estar também sendo professora, sabe? Hoje em dia eu senti também esse chamado para estar passando muita coisa para frente, sabe? Então, tenho bastante assim, metas para daqui a um ano, né? Para mim começar também dar aulas, né? Então, como aqui a gente mora em cidade pequena, né? Ser professora de Reiki, todo mundo, eu acho que o Reiki também o pessoal conhece bastante, né? Então, e eu senti muito esse chamado. Comecei agora há pouco tempo fazendo Reiki, né? E senti bastante esse chamado para fazer o Reiki, gostei muito. E aí eu coloquei também como meta, sabe? Mais para frente, além de atender online, eu também começar a fazer cursos, né? A dar curso.
Uhum. Gente, porque o que acontece? Quando você começa a dar curso, começa a dar palestra, começa a escalar, né? Você cria escalabilidade no seu trabalho. Ao invés de você atender uma pessoa em 1 hora, 2 horas, né? 1 hora e meia, 2 horas, você atende um grupo, né? De maneira indireta, mas é o que acontece. A gente está fazendo terapia em grupo quando a gente dá curso. E aí a gente potencializa o processo de transformação dos nossos clientes. E aí você começa a ficar com a sua hora mais cara, porque ao invés de você trabalhar 1 hora e ganhar lá 100, 200 reais, você está fazendo em 1 hora, 2 horas, às vezes, num workshop, num curso rápido, por exemplo, você está ganhando 1.000, 1.000 e pouco, ou talvez você vai trabalhar num dia e vai faturar aí, sei lá, 2.000 reais, né? Então, é uma possibilidade também de escala de crescimento, onde você atinge mais pessoas, começa a conectar com mais pessoas e você pode também ir aumentando a sua renda com isso, né? Foi assim que eu fiz também. Eu comecei atendendo em consultório 1 a 1, depois eu comecei a ir para essa consciência de escalar, de crescer, né? De ter mais pessoas ao mesmo tempo e ajudar mais pessoas ao mesmo tempo, né? E isso tanto pode ser feito no presencial quanto no online, que inclusive mais para frente aí a Karina já vai ter essa aula aí falando sobre os cursos online, os grupos também que você pode fazer online para ajudar as pessoas, e aí você faz um encontro de 1 hora, 1 hora e meia, porque no online geralmente é tudo muito mais rápido do que no presencial, né? O processo é diferente no online. Não perde qualidade, não perde a essência do conhecimento, isso não, mas muda um pouquinho o formato, né? Tem coisas que não tem como fazer mesmo no online, só no presencial, que às vezes leva um pouco mais de tempo. Então, é uma possibilidade muito legal de crescer, de evoluir, de expandir o trabalho do terapeuta e de aumentar também a renda, o faturamento todo mês. Então, tenho certeza que ela está no caminho 100% aí para cada vez mais ser uma top terapeuta e ter o resultado que tu quer, né, Karina? Com certeza. Muito show. E então, para as pessoas que estão aqui nos vendo, para as pessoas que estão nessa caminhada de ser terapeutas, de atuar na área, que estão passando pelo que tu passou, ou estão já viveram ou estão vivendo o que você viveu, né? Nessas inseguranças que tu tinha antes, nesses receios, né? Com essas objeções em mente. Para as pessoas que estão aqui, Karina, o que tu diria para elas hoje que para ti, assim, de tudo que nós conversamos, foi a essência ou foi o essencial para que você chegasse nos resultados que você tem hoje? Então, eu diria, Kátia, para com certeza, com toda certeza, a pessoa ter mentores. Porque se não tiver mentores, gente, é muito mais difícil fazer tudo isso sozinho, sabe? Então, quando eu encontrei o teu curso, né, que eu consegui desenvolver, que eu fui colocando em prática, que eu fui aprendendo, porque você já passou por todo o processo e você já sabia o melhor jeito para ensinar, né? Então, e eu fui colocando tudo em prática, você desenvolveu um método e eu fui colocando em prática o que dá certo, né, Kátia? Porque eu poderia ou desistir, né, no começo, ou eu poderia tentar 1000 vezes de algumas formas, né? Eu poderia fazer, ir tentando de algum jeito para até dar certo, mas eu acho que demoraria muito mais tempo. Então, veja, foi um processo muito rápido, é de julho até agora, né? Então, tudo subiu, tudo mudou, tudo, né? Tudo ficou muito melhor, né? Desde a segurança que eu ganhei em atendimentos, desde os consulentes, a indicação, né, as metas que eu coloquei. Então, foi com toda certeza, sim, eu falo para as pessoas que elas precisam muito ter mentores, né, principalmente a Kátia, fazer o curso Top Terapeuta, porque realmente mudou muito a minha vida, Kátia. Sou muito feliz, assim, estou muito feliz, sou muito grata a você por tudo mesmo, por todo o ensinamento, pelo curso. Gratidão, gratidão. Gratidão, Karina. Fico muito feliz de ver e acompanhar todo esse movimento, todo esse resultado. É gratificante demais para quem está aqui do outro lado, ensinando esse método, né? Passando esse conhecimento adiante e vendo o comprometimento de vocês, porque
o conhecimento ele chega até nós, mas nós também temos que colocar uma parcela de comprometimento naquilo que vem, né? Porque é muito fácil a gente só agregar conhecimento. Agora, pegar esse conhecimento, usar ele, colocar em prática, fazer acontecer, acreditar que é possível, também é um processo que cada um de vocês precisa fazer, né? E eu fico muito feliz de ver que você disse sim para tudo isso, para todas as possibilidades, para o top terapeuta, para mim, mas principalmente para você, né? Porque se a gente não diz sim para a gente, não é sobre a Kátia Bazan, não é sobre o top terapeuta, não é sobre ter sucesso ou não simplesmente, mas é eu ver que existe essa possibilidade e eu dizer sim para mim. Sim, eu aceito. Sim, é isso que eu quero. Porque é aí que a gente começa a nossa grande transformação. E você foi um grande exemplo disso, Karina. Então, gratidão também por você ser tão comprometida com esse método e seguir tão bem, assim, e se apoderar mesmo de tudo isso, né? Porque de nada adiantaria você ter o conhecimento se não estivesse usando esse conhecimento e botando em prática. Então, desejo muito, assim, que cada vez mais você tenha histórias lindas para nos contar e que o teu trabalho tenha cada vez mais sucesso, que você tenha muitos clientes, porque essa é a nossa missão, ajudar as pessoas, né? Quanto mais você ajuda as pessoas, mais a gente ajuda a transformar o mundo. Então, gratidão também por você ter aceitado esse convite e ter compartilhado a sua história aqui com o pessoal, aberto seu coração, contado os seus desafios, né? Você comentou antes que você era tímida, que para você não era tão fácil fazer isso, e você está aqui, né? Foi um desafio, né, para mim, estar aqui, até quando eu recebi, né, a ligação. Aí eu pensei, será, mas sabe que é tão difícil, se eu não fazer, eu vou deixando, não. Sim, eu vou fazer a live. Sei que não vai ficar perfeita, sabe, Kátia? Eu já tinha isso. Eu falei, sei que não vou falar muito, que eu vou ficar um pouco quieta, mas eu preciso começar, sabe? Se eu não começar, eu sempre vou ficar aquela, ai, não, tá ali, talvez um dia. Não, eu preciso começar e eu decidi, vou fazer, não vai sair perfeito, mas eu vou fazer, sim, eu vou estar na live com a Kátia, né? Foi um grande desafio. Hoje também foi um dia assim que eu fiquei bem, assim, um pouquinho ansiosa, né? Eu pensei, tomara que dê tudo certo, e deu tudo certo. Claro que sim, com certeza. E é normal, né, gente? Não é o nosso mundo, não é a nossa realidade. Imagina se quando a gente era criança, a gente ia imaginar que um dia nós estaríamos aqui na internet fazendo o que a gente faz, né? É um mundo novo para quem está começando, para quem é jovem na caminhada ainda, mas é um caminho que tem grandes possibilidades de fazer você ser um profissional de sucesso. Então, aproveite aí, porque eu tenho certeza absoluta, viu, Karina, que para você pode não parecer perfeito, mas eu tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo se inspirou demais com a sua história, se identificou demais com você, tenho certeza disso, e tenho certeza que cada palavra que você falou vai impactar a vida de alguém que está aqui. Então, é isso que importa, né? Porque às vezes parece que para a gente não está 100%, mas o conhecimento que para nós parece uma colher, para outra pessoa parece uma concha. Então, tem pessoas que nem começaram ainda ou estão muito no início e você está incentivando elas a dar mais um passo. E isso é que importa de verdade, tá? Gratidão, Kátia. Gratidão, gratidão, gente. Gratidão por vocês que estiveram aqui conosco. Desejo de coração que você tenha aproveitado as nossas dicas, que você também tenha se inspirado com toda essa história, como eu falei antes. Assim como eu me inspirei em conhecer e ouvir a história da Karina, tenho certeza que ela inspirou você também a ser um top terapeuta, um terapeuta de sucesso, tá bom? E se preparem, a gente já tá anunciando aí, já tá começando a anunciar, ou logo tá saindo aí alguns anúncios para vocês se inscreverem na Semana Top Terapeuta, participarem conosco dessa semana incrível. A gente também vai fazer uma semaninha de aquecimento antes de começar a Semana Top Terapeuta, então fica ligadinho porque tem coisas muito legais, tem novidades vindo aí para essa Semana Top Terapeuta de agora. A gente vai fazer algumas lives de aquecimento, viu, Karina? Você que gosta de acompanhar. E quem tiver, a gente vai fazer umas lives de aquecimento, porque a gente quer fazer um trabalho de mudança de mindset antes da semana. E nós estamos preparando um conteúdo exclusivo, um conteúdo
top para quem nos acompanha aí. Então, fica ligadinho que logo, logo a gente libera, ou já vai começar a sair em breve aí, nessa semana mesmo, os anúncios para vocês se inscreverem e participar da Semana Top Terapeuta. Combinado, gente? Um beijo no coração. Karina, gratidão mais uma vez. Um beijo para você e até a próxima. É. Tchau, tchau.